Olá pessoal, estamos retornando ao segundo bloco do podcast Pode Integrar. Eu sou Ronaldo Trescente e hoje tenho a honra de estar recebendo aqui o professor Paulo Carvalho, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre. Professor, agora eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho sobre a inovação no sistema de manejo do pastejo que você desenvolveu, liderando esse grupo de pesquisa aí, que é o sistema rotatino. Nós fizemos uma live sobre isso, mas eu sinto que a gente precisa difundir mais. É um sistema de manejo, né, de pastejo diferente. Eu diria que é inteligente. Inclusive na live ontem eu comentei que é assim, é você se colocar no lugar do boi e perguntar para ele o que você gosta de comer, né? Então, tá aí a pergunta, o que é o rotatino? Perguntando para o boi o que ele gosta de comer, como é que ele faz? É bem isso, Ronaldo. O rotatino é a resposta do boi. Se tu perguntasse para ele o que ele gostaria que fosse servido para ele, tá? Sim, o rotatino, o nome, né, significa uma mescla, né, de contínuo com rotativo, tá? Que são os métodos de pastoreio mais conhecidos. O rotatino é um conceito de manejo diferente, e tem sido, de fato, disruptivo. Por quê? Porque é isso, ele pergunta para o animal, fundamento do conceito, pergunta para o animal o que ele gostaria de que nós oferecêssemos para ele. E por que ele é diferente? Ele é diferente porque a maior parte, para não dizer a totalidade, praticamente, dos manejos são propostos como se alguém tivesse perguntado para a planta o que ela quer e o que ela precisa. E aí você adapta o querer dos animais às necessidades da planta. Para colocar as coisas dessa forma, assim, para de repente o público entender um pouco o que é a diferença hoje do rotatino e os impactos que ele vem causando. Ele foi desenvolvido numa linha de pensamento, e sempre, né, com toda a fundamentação científica, com todos vários anos, né, de trabalhos científicos antes da gente comentar que existia uma proposta nova chamada rotatino. Isso passou por várias fases, né, de pesquisa anteriores, quase 15 anos antes da gente dizer que existia essa proposta. A diferença fundamental daquilo que existe e sempre existiu eu sempre resumo, né, nessa orientação da planta, dos requerimentos da planta, das necessidades da planta. O que trouxe novo o rotatino é olhar a partir do ponto de vista animal. Então, nós usamos bastante conceitos de ecologia do pastejo. Isso vem bastante do meu doutorado na França e depois de especializações que tive e de uma maturação, como eu falei, de pesquisas, né, começaram no final da década de 90 e que nos levaram somente em 2013 a, depois de estudo, com vários tipos de planta, com pastos anuais, com pastos perenes, com pastos de inverno, com pastos de verão, com bovinos, com ovinos, com equinos. Depois de passar por tudo isso, aí em 2013 nós apresentamos esse conceito de manejo, né? Que num podcast eu não posso, né, entrar em muitos detalhes, mas resumiria dessa forma, né? E o que acaba acontecendo quando você aplica o que os animais querem no campo e quando você traduz isso em manejo, você tem contrastes do tipo manejos mais tradicionais, por exemplo, com descansos de 1 mês, 2 meses, com
usos no período de ocupação, por exemplo, do gado, usos da ordem de eficiências de colheita acima de 75%, 80%, 85%, 90% de eficiência de colheita, com descansos importantes para acúmulo de biomassa. Quando você aplica o que o gado quer, acontece exatamente o inverso. Acaba acontecendo descansos pequenos, eu sempre digo descanso pequeno de tempo, ordem de grandeza, às vezes menos de uma semana. Sempre brinco porque, no final, como o gado não deixa o pasto cansado, ele não precisa ter muito tempo de descanso, porque ele não está descansado, ele não está cansado. E isso é fruto, então, de uma combinação de um pastejo leve, porque o gado só come mais fundo, na profundidade, né, do dossel, só come se ele é forçado a comer o que ele não quer comer, certo? Então, se você deixa ele comer só o que ele quer comer, o resultado disso é um pastejo leve, e ao ter um pastejo leve, os resíduos são importantes, mais altos, e os descansos são bem menores. Então, acaba sendo, ao invés do tradicional, que é uma intensidade de pastejo que busca ter uma eficiência de colheita maior e dar descanso para a planta, significando uma intensidade mais alta e um descanso maior, isso é transformado numa intensidade bem menor e um descanso que é muito menos dias. No arranjo disso em nível de fazenda, isso acaba se transformando mais ainda num sistema que, com muito menos piquetes, você roda essa lógica, esse conceito, num sistema comercial. Menos potreiros, né, com menos piquetes, e com menos tempo de descanso e menos intensidade, então é com muita frequência. O animal volta muito frequentemente no mesmo piquete, né? E isso tem impactos vários, né, que nós já estudamos, né? Como eu disse, antes da gente comunicar que existia esse conceito, essa inovação tecnológica, nós passamos por mais de 15 anos de um processo que começou na parte de pesquisa, e eu mencionei, né, todos os pastos de inverno, de verão, anuais, perenes e vários tipos de gado, de animais domésticos, né? E ainda antes disso também começamos a usar em propriedades rurais, né, no nível comercial, durante acho que 5, 6 anos. Aí quando nós tínhamos mais de 300 propriedades rurais naquela época, então é 2013 oficialmente nasceu o Rotatino. O Rotatino tem 10 anos. Inclusive, o ano passado foi comemorado, né, professor? Comemoramos, 10 porque anos, acompanhei. a gente comemora, Ronaldo, porque oficialmente ele aconteceu em 2013 por duas, vamos chamar de estratégias, né? Uma estratégia mais técnica, que foi um número da DBO, um especial de pastagens. Nós comunicamos, olha, existe isso, tem esses princípios, esses conceitos na DBO. E depois, numa palestra que eu dei no Congresso Mundial de Pastagens, que em 2013 foi em Sydney, lá na Austrália, no dia 13 de setembro. E é por isso, então, que no dia 13 de setembro do ano passado, nós comemoramos os 10 anos, porque entendemos esse momento em que nós externamos, né, ou exteriorizamos a existência de um conceito diferente de manejar pastagens, após um bom tempo de consolidação científica e mesmo de observação na prática, né, de propriedades com gado de corte, com gado de leite, propriedades do sul do Brasil, propriedades do Mato Grosso do Sul, por exemplo, Paraná, a gente observando como é que isso se comportava, né, no dia a dia do manejo das propriedades. Aí, então, uma vez certos, né, de ter um bom entendimento, né, disso tudo, a gente, em 2013, lançamos. E agora ele segue crescendo, a gente segue estudando,
E você mencionou que ele precisa ser mais difundido ainda, mas eu quero te dizer que eu já me sinto impressionado com a adoção que já vem tendo, Ronaldo, porque é muito incomum, e você pode se lembrar disso, muito incomum inovações tecnológicas gestadas na universidade serem aplicadas a campo. É muito incomum. É Né? E verdade. às vezes acontece quando o cara já morreu, já não sei quanto tempo, já sei, demora muito tempo. Né? Então, eu estar vivo, já vendo isso e a escala com que isso tá acontecendo, né, no Brasil e já em outros países, essa comemoração dos 10 anos que fizemos em setembro do ano passado e que está gravada no YouTube, né, da Aliança CIPA, mostrou já pessoas e outros países que estão trabalhando com o conceito e os resultados que eles vêm obtendo. Eu considero, para concluir, né, claro que a gente gostaria, quanto mais adoção, quanto mais as coisas andarem, obviamente que isso significa que é uma proposta que vale a pena para várias pessoas, várias propriedades e que tem resultado, obviamente. Né? E a gente quer isso. Né? Mas eu posso te dizer que me sinto surpreso hoje com a rapidez dessa adoção, porque, veja bem, o Rotatino é uma tecnologia de processo. Ninguém compra o Rotatino, ninguém gasta nada, né? Não tem equipamento, não tem nada, é uma mudança de conceito, da forma de você tratar o pasto, né? Esse olhar pelo animal. Então, estamos falando de uma tecnologia de processo. Quando é uma tecnologia de processo, ela não chama a atenção de grandes empresas, não vai existir nada vendido, não vai ter uma plantadeira de Rotatino. Nem um Né? software, né? Exato, não tem nada disso. É uma questão. Você vai mudar as alturas de entrada e altura de saída, ou vai mudar a altura média de manejo do pasto. É uma coisa super simples. Né? E, de novo, é processo. Então, numa situação dessa, que não gera interesse assim, de empresas, de coisa, que é uma coisa que todo mundo pode fazer de forma muito simples. Né? Perfeito. É muito simples. Tem muita coisa por trás de uma decisão simples, obviamente. Né? Muito Muita bem. coisa científica, Professor, muitos processos, né? Mas a adoção é extremamente simples. maravilha. Você, se me permite, eu vou fazer um paralelo do Rotatino. Eu penso assim, quando eu vou a uma churrascaria, se o garçom chegar para mim e perguntar o que você quer comer, eu vou falar picanha ou entrecô, e ele me atender bem, né, eu vou voltar com frequência. Não vou demorar muito para voltar nessa churrascaria. Então, é o que você falou. Se perguntar para o boi o que ele gosta de ponta de folha. Se você servir isso para ele, né, você vai realmente olhar para a planta, ela vai se recompor rapidamente e você vai estar oferecendo o melhor, porque não é da minha área, né? Mas a riqueza nutricional do capim está na ponta da folha, está na folha, não é isso? É. Correto. Então, e o que a gente tem visto aqui na nossa região, às vezes é o tal do manejo rapadão. O pecuarista tem um conceito que o boi tem que comer o capim até lá no tóis, né? Porque é para aproveitar o capim. E aí ele não entende a fisiologia da planta, que ela precisa de folha para se reconstituir rapidamente, né? Fazer fotossíntese. Então, muito interessante, muito legal esse conceito. E né, quem quiser mais informações vai recorrer aí ao site, né? Você tem isso, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, onde tem essas fontes de informação. E Sim. também você falasse um pouquinho de como caminha essa parte de capacitação, né? Como está sendo trabalhado isso nesses grupos, já que é uma inovação e ela tem um tempo para maturar, para ser assimilada, toda inovação é assim, ela tem aquela curva, né? Ela leva um tempão, de repente tem uma explosão e aí é uma adoção em massa, em escala. Como você está vendo isso, como está sendo trabalhado, a importância dos eventos, como você realizou simpósios regionais,
o congresso internacional, que é muito importante trazer pessoas e mostrar o que a gente está fazendo, como você está trabalhando esse aspecto da difusão, da capacitação de multiplicadores, já que é o que nós estamos vivendo hoje, né, professor? É uma mudança de agricultura de produto para agricultura de processos. E quando eu digo agricultura é no sentido amplo, seja na pecuária, seja na silvicultura, na piscicultura e etc. Não, perfeito a pergunta, Ronaldo, te agradeço. Para evoluir na parte de capacitação, um passo anterior eu gostaria de colocar é a complexidade dos resultados ou das consequências do rotativo, que a gente chama de propriedades emergentes. Como eu disse, a aplicação do conceito é super simples, o conceito em si, né? O que está por trás dele tem realmente uma engrenagem bastante complicada, e depois isso vai acabar afetando a parte de capacitação. Então, por isso eu vou construir essa resposta da seguinte forma. O que é interessante do rotativo e que a gente tem comprovado cientificamente são os desdobramentos de você mudar esse conceito de manejo, que você chamou de rapadão, né? Quando você muda isso, você tem efeitos não somente no animal, isso é que é uma coisa importante. Ele parece, se você não força o animal a comer o que ele não quer, obviamente que ele vai responder de forma positiva. Se você for nesse restaurante que você mencionou e você vai com a expectativa de comer picanha e os caras só te dão linguiça, né, só salsichão e pão com alho, né, e não vem a carne, você não volta lá. Exato. Ou seja, você tem uma expectativa, você quer comer, se você não é atendida, é óbvio que o animal não vai ter a melhor performance, né? Mas o que é interessante são os desdobramentos, esse é o ponto. São mais complexos, né? Por exemplo, quando a gente aplica esse conceito de um pastejo que ele é mais leve, ele dá a impressão que você está perdendo pasto, mas é só impressão, os números mostram outra coisa. Mas ele te dá a impressão, você tem um pastejo mais leve, mas ele é mais frequente. Então, tu não vê isso, mas ele colhe mais por hectare e a planta funciona melhor, que é importante. O animal é bom e para a planta também é bom. Também é bom. Ela responde de forma positiva. E se é bom para a planta e bom para o animal, acaba sendo bom também para o solo. Então, vamos lá. O que a gente tem medido de forma muito interessante, quando você aplica, por exemplo, o rotatino em sistemas integrados, que rodam com lavoura de soja, com lavoura de milho, arroz, etc., é uma melhoria da saúde do solo, em função de um pastejo que é o pastejo top. Esse pastejo que recicla nutrientes, né? Esse pastejo que promove, né, vida no solo. Dados hoje que mais nos impressionam, né, é quando a gente usa o rotatino em plantio direto, em sistema integrado, com adubação de sistema. Quando você junta essas coisas todas, o pastejo, ele potencializa essas coisas todas. Quando você olha para o solo, a biomassa microbiana, a diversidade dessa biomassa microbiana e a atividade dessa biomassa microbiana são absolutamente diferentes. Supressão de praga, doença, planta daninha, né, professor? Aí começa o que a gente está chamando dessas propriedades emergentes. Maravilha. Com melhoria de solo, com melhoria de coisa. E isso vai para controle de pragas, isso afeta, Ronaldo, lá adiante até a quantidade de trabalho necessária para fazer mais ou menos piquetes ou para você manejar mais ou menos animais. Isso afeta um monte de coisas dentro da propriedade. Professor, e se a pessoa está fazendo isso, realmente aí ele pode integrar atividades com segurança. Aí, essa é a fase nova que nós nos encontramos, né? Lá no início da década de 90, a gente falava de integração e falava de manejo de pastejo, né? De controle de carga, de lotação animal, tudo. A gente falava que o produtor, por exemplo, o produtor agrícola que integra gado, que ele poderia fazer que não ia trazer problema. Hoje é diferente.
Hoje a gente olha para essas áreas que não tem integração, que é só soja, milho e outras coisas, algodão e tal, a gente afirma fortemente para os produtores que eles têm que usar o gado para melhorar o solo deles, para recuperar o solo. Pastagem bem manejada, por exemplo, sob o conceito do rotatino, sempre com solo coberto, com pasto sempre crescendo top, com animais na densidade adequada, né? São sistemas recuperadores de solos agrícolas. Professor, é tão interessante isso. Eu fui pesquisar, né, a integração, desde quando existe a integração. Curiosidade, eu vi que na Bíblia já se falava na integração, Provérbios 14:4. Aonde não tem o boi, a manjedoura está vazia, né? A colheita não é farta. Eu também gosto da perspectiva bíblica para falar de sistemas integrados, porque eu já ouvi vários, né, afirmarem que a integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta é uma coisa que foi construída há poucos anos atrás, né? Muitas pessoas, às vezes instituições, querem chamar para si uma tecnologia que hoje está fazendo bastante sucesso, né? Então querem ter para si essa bandeira. E a resposta sempre é essa: a integração é o princípio da agricultura, da domesticação de plantas, da domesticação de animais. Sempre foi integrado, desde o início. Então, o registro bíblico, né, nos ajuda muito, porque, em princípio, segundo ele, né, Caim e Abel representam, desde, inclusive, daqueles primórdios, né, o desentendimento entre o agricultor e o pecuarista, e a necessidade de integração, né? Exatamente. Exatamente. Então, remonta aquilo. Os registros no Brasil, né, dos primeiros sistemas integrados remontam, salvo o melhor juízo, ao século XVII, na região da Bahia, né, a integração de gado com fumo, né? E naquela época se usava um termo bastante interessante, estrumizar, né? Que é o princípio básico da integração, que é o uso, né, das dejeções dos animais nessas lavouras. Então, um parênteses, né, para dizer que a integração é algo muito antigo, muito antigo. O que é novo, recente, por exemplo, na Aliança CIPA, são os estudos da integração e como conduzir os animais, como manejar o pasto em sistemas plantio direto. Sob os auspícios, né, do sistema plantio direto, na conservação do solo, etc., né? E hoje, na recuperação dos solos agrícolas, a despeito de usarem plantio direto. Maravilha. Bom, a gente está vendo, professor, aqui no Cerrado, a gente viu também com vocês no Sul, como os consórcios estão ajudando, né, os produtores, principalmente o agricultor, a utilizar esse consórcio e fazer produção de forragem e palhada para o sistema plantio direto, como também está ajudando o pecuarista a viabilizar a recuperação de pastagens degradadas. Nós estamos aí com um desafio de recuperação de 40 milhões de hectares de pastagens degradadas, né, nos próximos 10 anos. É a bandeira do Ministério da Agricultura, do governo brasileiro, né, que criou esse programa. Gostaria que você falasse como você enxerga a contribuição aí do trabalho do sistema, né, os integrados de produção, da Aliança CIPA, e o trabalho que você vem desenvolvendo na formação de multiplicadores. Não só você, como o grupo da Aliança CIPA, o professor Aníbal, o professor Edi Carlos, né, que estão integrando também esse trabalho conjunto. O trabalho em rede, o trabalho em parceria. Perfeito. A gente, para concluir a ideia anterior, do ponto de vista científico, nós aprendemos muito ao longo desses anos, né? É fundamental para esses sistemas a condução correta da pastagem, do manejo do pasto. E nisso o rotatino cai como uma luva, porque ele consegue promover essa melhoria do solo e com consequências que são transmitidas para a lavoura em sucessão, né?
como, por exemplo, através desse aumento da biomassa microbiana e do tipo dessa biomassa, aumento, por exemplo, de fungos micorrízicos, que vão afetar lá a eficiência de absorção de fósforo da soja. Mas disso depende o manejo correto do pastejo, que é fundamental. E é isso que eu diria que é uma das grandes contribuições hoje da Aliança CIPA, é como conduzir o pastejo e o manejo das pastagens nessas situações. Porque quando você não faz assim, e quando você usa o rapadão, que como você mencionou, a consequência disso são as pastagens degradadas que você mencionou, que hoje são o foco principal. Né? Os sistemas integrados podem ajudar muito isso. Uma lavoura pode recuperar um pasto degradado. Mas eu ainda insisto na pergunta, mesmo quando aparece sempre esse assunto, vamos recuperar o pasto para ele se degradar depois, novamente? Ou de fato, vamos usar somente uma vez, né, a lavoura para recuperar e vamos atacar de fato o que causa a degradação? Eu vejo, de certa forma, se você me permitir, Ronaldo, ou de forma um pouco cética, porque vejo muito foco na degradação em si, na recuperação da degradação, né? E em não deixar degradar, se você me permite. Tá? É a cirurgia bariátrica, então tem muito professor. recurso, por exemplo, para recuperar a degradação, mas e recurso para não deixar degradar? Perfeito. Seria a cirurgia bariátrica para emagrecer. Né? Precisa trabalhar se você não também. muda o hábito, se você não Exatamente. muda a forma de... Você vai entrar num ciclo infinito de recuperação de pastagens. Né? Exatamente. E então eu foco bastante no que origina isso, né? Enquanto você tem... Bom, aí as estatísticas são bastante diversas, né? O que já tem degradação, níveis de degradação, tudo mais. Mas eu diria, e é importante dizer isso, tem muito mais áreas não degradadas ainda do que degradadas. E será que não seria, por exemplo, importante que essas áreas não degradadas não se degradassem, além de programas que trabalhem com as áreas já degradadas? Perfeito. Então, nesse sentido. Claro que os sistemas integrados, ele está muito bem posicionado em todas essas questões. Muito bem posicionado. Né? Ele tem políticas públicas hoje relacionadas, como você citou, a ABC+, né, no início do programa. São programas que hoje têm consolidados, são programas únicos, né, que o Brasil tem, e eles todos colocam os sistemas integrados numa vitrine, né, porque reconhecem que esses sistemas integrados são recuperadores de solo, são sistemas, inclusive, menos emissores, né, de carbono por unidade de produto produzido, né? São sistemas sustentáveis, há um reconhecimento público, né, de que esses são sistemas do futuro. Né? Então, isso para os sistemas integrados é excelente. Né? Você tê-lo como uma tecnologia que integra a uma ação de recuperação de pastagens. Né? Mas o manejo do pastejo é o fundamental. Muito bem, professor. Eu pediria assim, quem tiver interessado, né, em conhecer esse sistema, o que você indica, qual a dica, qual o conselho que você daria para um produtor e para um técnico interessados em conhecer mais sobre o sistema Rotatino? Aí vamos à capacitação, que era a tua pergunta, responder as duas coisas ao mesmo tempo. Né? A Aliança CIPA é um repositório, né, de informações em relação ao pastoreio rotatino. Né? Mas o efeito do pastejo, sistemas integrados, todo esse conceito maior sobre sistemas mais diversos, resilientes, e como o pastejo, como o animal em pastejo é capaz, né, de fazer fluxos de nutrientes no sistema positivos, melhorar o solo, etc. Né? Esse grande tema e a capacitação de alunos, né, para isso, hoje esse grande tema, ele, a despeito de que os sistemas integrados estejam crescendo no Brasil, ordem de grandeza aí de 1 milhão de hectares, talvez, por ano, aumentando, o sistema comercial, o sistema agrícola nacional e global, ele vai num outro sentido. Ele vai no outro sentido. Vai no sentido da especialização e não da diversificação. Isso se reflete na academia.
de forma geral, os professores, os departamentos, as linhas de pesquisa, ciência, vão mais para o lado da especialização do que para o lado da diversificação e da complexidade. Óbvio que é mais complexo trabalhar com sistemas integrados. Pensar em solo, gado, lavoura, maquinário, pessoas, homem, tudo ao mesmo tempo. Isso para dizer que, atualmente, a academia não produz pessoas capacitadas para essa visão mais holística e integradora. Lamentavelmente, lamento dizer. Vou botar números nisso. Eu fiz um levantamento creio eu que foi um simpósio da Embrapa, uns 4, 5 anos atrás. Fiz um levantamento de quantas faculdades de agronomia tinham sistemas integrados dentro dos seus currículos, né? E eu tenho a impressão, salvo o melhor juízo, que era em torno de 18% das universidades, faculdades de agronomia, tinham isso nos seus currículos. Então, isso é uma forma de quantificar ou de demonstrar, né, o quanto hoje as áreas das ciências agrárias, da agronomia, zootecnia, veterinária, né, a engenharia florestal e outros, né, eles são muito mais para o lado da especialização do que para o generalismo. Isso tem efeitos, obviamente, na capacitação, porque hoje o agrônomo, o veterinário, o zootecnista, outros, né, biólogos, enfim, eles não saem, na sua grande maioria, com um conceito generalista. Eles saem com conhecimentos especializados. Então, encontrar esse técnico disponível não é simples. E a capacitação também é complexa, porque muitas vezes ela significa pós-graduação. No exemplo que nós temos, preparando técnicos que vão atuar no SEBRAE, que depois vão atuar nos projetos que a gente chama dos sistemas integrados, né, do PISA e outros, né, eles são muito pautados em alunos em egressos que acabam sendo nossos, né, dessas universidades, da Federal de Rondonópolis, da Federal do Paraná, da Federal do Rio Grande do Sul. Claro que tem outros, né, a Aliança CIPA tem embaixadores em vários estados do país, com grupos que trabalham nos sistemas integrados, que trabalham com essa visão. Eles existem, obviamente, em outros estados, mas são raros, Ronaldo, são raros. Né? Tanto é que a rede LPF, lá no encontro de integração, creio que em 2015, lá em Brasília, num grande encontro que teve, trouxe esse tema fortemente para o Congresso e nessa reunião de especialistas se concluiu que, naquele momento, esse era um grande limitador o incremento da adoção dos sistemas integrados em todo o país. Perfeito. Pessoas, né, técnicos, consultores, que tenham uma visão generalista, holística, integradora, e que transitem minimamente pelas áreas da pecuária, da agricultura, do maquinário e do design de sistemas de produção. Muito bem, professor, eu posso compartilhar. Tive a experiência de atuar no projeto ABC Cerrado, aonde o projeto comparou ações de motivação, ação de capacitação, ação de assistência técnica aos produtores, mobilização, motivação, assistência técnica, capacitação. O que foi decisivo para o produtor adotar a integração aqui, né, nos estados de Cerrado, ABC Cerrado, financiado pelo Banco Mundial, FIP, Fundo de Investimento Florestal, né, eu fiz a consultoria master nesse projeto, foi assistência técnica. Então não basta ter dinheiro, certo? Não basta, o produtor ele tem que ter a confiança de um técnico que dá as mãos para ele e junto eles vão desenvolver esse conhecimento, gerar esse conhecimento, essa confiança no campo, né? E eu fiquei muito feliz em ver que vocês estão fazendo isso aí no Sul. Parabéns, né? Tá acontecendo, tá transformando e é isso mesmo, é ciência chegando ao produtor, fazendo essa transformação, tendo a extensão rural e assistência técnica como elo. Professor, o tempo está caminhando, né?
e a gente está chegando ao final. Eu gostaria de que você fizesse aí as suas considerações finais e também desse a dica para o pessoal que quer conhecer, vai acessar onde? Ronaldo, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar o trabalho de vários, né? É importante dizer que a Aliança é um coletivo de grupos de pesquisa, de pesquisadores, de alunos, pós-graduandos, pós-doutorandos, onde eu apenas hoje represento esse grande grupo de pessoas e que tem pensamentos convergentes. Eu entendo esse podcast como uma oportunidade de divulgar o trabalho de todo esse coletivo, né? Então, muito obrigado por essa oportunidade. E quem quiser conhecer mais, nós temos as mídias sociais da Aliança CIPA. Ali é um bom ponto de partida. Nós temos um repositório de palestras, de publicações, de várias ações, né, de projetos que a Aliança CIPA tem com várias instituições no Brasil e no exterior, né, conexões e colaborações. Então, ali pode ser um início de procura sobre informações, e também a gente está à disposição, né, pelos contatos via o nosso site, aliancacipa.org, né, e as mídias, tanto Instagram, Twitter, X e outros, né, Facebook e outros, a gente está à disposição. Tá? Para concluir, a questão dos sistemas de produção de alimentos e todo o jogo internacional, nacional, de comércio, ele está cada vez mais pautado nos produtos e nos resultados ambientais, não mais somente de eficiência de produção, eficiência econômica, que antes pautavam todo o nosso trabalho. Então é importante se preparar para as cobranças da sociedade, tanto no nosso país quanto nos demais países, nos prepararmos com sistemas de produção e inovações tecnológicas que sejam comprovadamente eficientes do ponto de vista de produção de alimentos e de rentabilidade, que a gente não pode abrir mão, associado à produção de serviços ecossistêmicos. E não são simples, né? Não são muitos os sistemas de produção que conseguem atender a essas novas demandas. Os sistemas integrados é um que tem esse reconhecimento. E quando você associa isso a plantio direto, conservação de solo, manejo do pastejo, como, por exemplo, o rotatino, né, pautado sobre a natureza, sobre o comportamento natural dos animais em pastejo, quando você se cerca de números, de ciência, de resultados, e convergem para sistemas de produção que conseguem fazer essa entrega, né, aí sim nós temos um caminho sólido para o futuro da produção de alimentos e da comercialização dos nossos produtos de uma forma mais segura. Hoje, o que os sistemas integrados oferecem, e obviamente que nesse podcast nós tivemos bastante de algumas universidades, mas tem várias outras universidades. Nós temos empresas de pesquisa estaduais, nós temos empresas de pesquisa em nível nacional, como a Embrapa, nós temos um grupo importante de pessoas que hoje trabalham, militam nessa linha, né, de produção de alimentos, onde tenhamos mais diversidade, mais segurança, competitividade, sem abrir mão de competitividade, mas com produção de serviços ecossistêmicos. Nós conseguimos convergir, nós conseguimos conciliar produção de alimentos com produção de serviços ecossistêmicos. Os sistemas integrados é uma rara oportunidade de inovação tecnológica que consegue responder a esses novos anseios da sociedade. Muito obrigado pela oportunidade de poder
difundir isso com você, que sei que acredita nisso também, né, Ronaldo? E, por favor, considerem a Aliança CIPA como uma grande parceira na difusão desses sistemas de produção para o futuro. Muito obrigado. Maravilha, professor. Muito obrigado. Eu diria que é possível hoje produzir, preservar e conservar os recursos naturais para gerações futuras, né, professor? Fico muito feliz, muito grato por você estar aqui comigo, dando início, né, a esse trabalho do podcast, nesse primeiro episódio, podcast Pode Integrar. Lembro também que você participou de uma live comigo, está no meu canal do YouTube, então quem está acompanhando, né, se está gostando, pode pegar mais informações, inclusive com a apresentação de slides que você colocou lá, né, professor? Mostrando em detalhe o sistema Rotatino e todo o trabalho da Aliança CIPA. Bem, amigos, eu gostaria de agradecer a vocês que estão acompanhando. Quem gostar, compartilha. E em breve nós estaremos tratando do próximo episódio, que vai ser realizado com o Dr. Éder Martins da Embrapa Cerrados, e nós vamos estar abordando o tema de bioinsumos e remineralizadores de solo. Uma alternativa regional muito importante para ajudar os produtores a baixarem custo de produção com competitividade, mantendo produtividade e melhorando a lucratividade, professor. Você falou que não pode abrir mão da rentabilidade. É isso mesmo, né? A nossa indústria a céu aberto, ela precisa ter rentabilidade. A gente está no campo produzindo com amor, mas também tem que ter lucro, né, professor? É isso, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima.